Beleza aí? Vamos começar aí uma aula nesse canal aí, Matemática em Série, para ajudar vocês aí no aprendizado de matemática aí. O assunto aí, áreas de retângulos, triângulos e círculos. Mas o que vem a ser área? Por uma definição vulgar, uma definição prática, não científica, é um setor contabilizado através de quadrados. Ou seja, se eu tenho uma área irregular, uma região irregular, e começo a dividi-la em quadrados e começar a contabilizar, a contar no total de tudo isso, no fim de tudo isso, eu obterei aí a área da figura. E será que esse quadrado, cada quadrado, pode ser de um tamanho diferente? Será que ele tem um tamanho padrão? Como é isso? Existe sim um quadrado padrão. Ele tem 1 metro de lado. Nesse caso ele é chamado de metro quadrado. Por isso que quando você vê esse símbolo aqui, ó, ele é metro quadrado, tá? Porque é o quadrado com 1 metro de tamanho. Mas é comum utilizarmos também centímetros quadrados para figuras menores. E com o intuito desse vídeo não ficar tão imenso assim, vamos avançar mais rapidamente. Então imagina que eu tenho lá 3 tipos de retângulos. 2 por 1, 3 por 1, 3 por 2. Se você realizar as multiplicações, você obtém a quantidade de quadrados. 2, 3 e 6. E é dessa maneira que a gente calcula a área de um retângulo. Podemos afirmar que a área do retângulo então será a base vezes a altura, os quadrados da base vezes os quadrados da altura. Então se eu tiver aqui 13 quadrados na base e 10 na altura, 13 vezes 10, 130. Assim, quais são as áreas dos retângulos a seguir? Se você realizar os cálculos, você obtém esses resultados aqui. E será que o triângulo obedece à mesma regra? Veja, se eu fizer base vezes altura, eu vou estar calculando a área de um retângulo. Então significa que o triângulo, ele não obedece essa mesma regra. Mas, obedece essa regra aí, ó. A metade, a área do triângulo é a metade do retângulo construído pela base e altura do triângulo. Como assim? Então, se eu tiver um triângulo aqui com base e altura, eu construo um retângulo com a mesma base e a mesma altura. Então, construí o retângulo. Se eu dividir ao meio, eu encontro a área do triângulo. Aqui é uma outra explicação bem mais complexa para qualquer triângulo. Então, imagina só, eu dividi o retângulo em vários triângulos. Esse triângulo aqui de cima, ele é igual a esse pintadinho aqui de baixo. Esse achurado aqui é igual a esse outro que também não foi pintado. Todos eles compõem um retângulo. Então, imagina que esse triângulo aqui, com os de fora, formam o retângulo. Este triângulo mais o outro triângulo aqui de fora forma o retângulo. Então, eu preciso de 2 triângulos para formar um retângulo. Por isso que divide por 2. Tá? Ali é uma definição mais simplesinha, né? Se você dividir o retângulo ao meio, você obtém a área de um triângulo. Bom, então, se eu tiver um triângulo que tem base 6, altura 3, qual será a área? Você multiplica 6 por 3 e depois divide por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Então, recapitulando um pouquinho, a área de um retângulo é base vezes altura e a área do triângulo nada mais é do que a base vezes a altura e divide por 2. É isso aí.